Boa noite, feliz semana a todos. Como é que passaram o dia? Graças a Deus, né? É bom ver vocês aqui. Vocês estão escutando bem atrás? Escutam bem? Não? Tá bom? Então, alguém que está aqui hoje não esteve ontem? 3, 4, 6. Bom, então eu vou fazer um breve resumo, mas muito resumido, do que nós falamos ontem, tá bom? Porque é uma sequência o assunto. Ontem nós, pela graça de Deus, pudemos repartir aqui com a igreja o início do plano da redenção. Por que Deus fez um plano? Porque entrou o pecado no universo. E o pecado entrou no céu. Começou no céu, mas afetou todo o universo. Deus poderia ter terminado isso de uma forma arbitrária, mas ele resolveu colocar isso no banco dos réus para ser julgado, se ele estava certo ou não. Então ele permitiu que o mal se desenvolvesse para que suas criaturas livres pudessem escolher a quem servir. Nunca havia mal, nunca tinha existido mal no universo. Os anjos ficaram com simpatia a Lúcifer até a cruz. Você vê como o engano foi muito forte. Até a cruz eles tinham dúvidas sobre o plano de Satanás. E hoje essa batalha continua. Ela começou contra a lei de Deus no céu e continuará até o fim contra a lei de Deus. A lei de Deus é a abnegação e a lei do inimigo é o egoísmo. O Senhor está baseado, o seu governo está baseado no amor, que só pode existir no livre-arbítrio, e o governo de Satanás está baseado no egoísmo, que está baseado no eu, né? O eu, egocentrismo, egoísmo, na imposição, na lei do mais forte, sem amor e sem liberdade. Hoje, quando nós vamos a um tribunal, o juiz decide quem está certo, não é? Não é assim? Mas e quando a acusação é contra o juiz, quem decide? A acusação do universo, a acusação de Satanás perante o universo, foi contra o juiz de toda a terra. E agora? Quem está certo? E a acusação de Satanás é que a lei de Deus é impossível de ser guardada. Ela é impossível de ser obedecida. E como eu mostrei ontem, só tem um jeito de mostrar isso. É um povo que obedeça a Deus perfeitamente, pelo poder da graça de Cristo. Se existir esse povo, o caráter de Deus está vindicado. A sua palavra era certa. Se não existisse povo, é porque Satanás estava certo. E quem é que vai resolver essa questão? Você e eu. Cada vez que nós atendemos a uma tentação, nós estamos colocando um voto na urna de Satanás. Você está certo. E quando nós obedecemos a Deus por amor, conectados com Cristo, recebendo o poder do alto, nós estamos colocando um voto na urna de Deus, dizendo: Deus está certo. Hoje nós vamos continuar esse tema, mostrando qual é o papel do homem no grande conflito. Qual é o papel meu e seu nesse grande conflito. O grande conflito existiu antes da Terra. Satanás achou guarida aqui nesse mundo e se estabeleceu aqui. E agora o Senhor está esperando um povo que vindique o seu caráter. E eu e você estamos sendo convidados para fazer parte desse povo. Qual é o papel do homem? Na Terra, a guerra é contra quem e o que os caracteriza? Todos os textos são inspirados. Não tem nenhuma palavra minha aqui nesse estudo. Só as perguntas. As respostas são inspiradas. E então eu sou só o carteiro, tá bom? Não briguem comigo. Eu apenas sou o carteiro.
na terra. Essa guerra começou no céu, mas ela veio para a terra. E na terra ela é contra quem? E qual a característica desse povo? Contra quem que é essa guerra aqui na terra? A guerra é contra a lei de Deus, mas ela é contra um povo. Quem é esse povo? Ontem nós vimos o texto que a guerra era contra a lei de Deus. Agora ela é dirigida a um povo. Quem é esse povo? Muito bom, muito bom. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão está irado contra a igreja. Por que ele não faz guerra contra a igreja? Porque na igreja também tem os seus agentes. Já leram a parábola do joio e do trigo? E vindo o inimigo à noite, semeou o quê? O joio. O joio é trazido por quem? Pelo inimigo. E o joio vai crescer com o trigo até a ceifa, até o final. Não é hora de arrancar. Então, a igreja tem joio e trigo. Não é nossa função ficar dizendo quem é um, quem é outro, de forma alguma. A nossa função é outra. Mas o dragão irou-se contra a mulher, porque a mulher tem a verdade. A mulher tem os oráculos sagrados. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus nesta terra. Ela tem a verdade. E o dragão está irado contra a igreja, mas ele guerreia contra quem? Contra quem que ele guerreia? Contra o remanescente. E quem é o remanescente? Está escrito ali. São os que guardam os mandamentos de Deus. 2, tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Espírito de profecia. É a mensagem de Deus para o povo do fim. Acho que a maioria de vocês tem computador, né? Vocês devem ter antivírus, não tem antivírus? Precisa, né, antivírus? O seu antivírus é de 10 anos atrás, não? Não, por quê? Tem que ser atualizado, porque tem vírus novo. O Senhor mandou mensagens novas para a sua igreja, sabe por quê? Porque Satanás trouxe enganos novos. E Deus, na sua misericórdia, no seu grande amor por nós, Ele mandou o antivírus antes do vírus. Para a sua igreja não ser enganada. Você sabia que na Bíblia não tem nenhum lugar dizendo que não pode fumar? Não tem. Porque na época que foi escrita a Bíblia não existia cigarro. Mas o Senhor sabia que o inimigo ia enganar o seu povo. Com várias coisas. E ele já colocou ali, olha, que o cigarro, o tabaco faz mal, é prejudicial. E escreveu isso numa época em que o cigarro era considerado remédio. Eles davam tabaco para as pessoas que tinham problema de pulmão, etc. Então o Senhor, na sua misericórdia, Ele trouxe para a sua igreja os testemunhos para que nós estivéssemos atualizados com os enganos de Satanás e não caíssemos vítimas de suas ciladas. Amém? Deus é bom, né? Não é um monte de regra, irmãos. Não é um monte de ordens. É assim, eu amo tanto você, filho, que eu não quero que você seja infeliz. Então eu vou te dar uma mensagem especial. Uma mensagem de alerta para você não cair nos enganos dos últimos dias. Esse é o nosso Deus. E lá tem orientação para a criança. Tem orientação para os casais, lar adventista. Tem orientação para os idosos. Que Deus abençoe os idosos com a sua experiência. Tem onde morar. Tem o livro que chama Vida no Campo. Tem ciência do bom viver. Tem temperança, educação, fundamentos da educação cristã. Irmãos, qualquer assunto que você quiser, tem no Espírito de Profecia. Como namorar, como casar, como cuidar do idoso, que tamanho que tem que ser a sua casa. Sabia que tem isso? Onde deve ser a sua casa, como ensinar a criança, em que idade a criança deve ir para a escola. Tem tudo lá. Como se alimentar, como dormir. Tudo. Deus é tão detalhista, irmão. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer a nossa felicidade. Falou, filho, ó, eu vou dar para você um manual de felicidade. Aí deu os testemunhos. Tem 9 volumes que chama Testemunhos para a Igreja. É testemunhos para quem? Para quem que é testemunhos? Para a igreja. Quem é a igreja? Testemunhos para nós. São 9 volumes. Se você ainda não leu, faça planos de ler. Tem um livro que chama Mensagem aos Jovens.
Não deixa para ler na minha idade. Porque aí você tem que ler Conselhos para os Idosos. Mensagem aos jovens é para você nessa idade. É uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Característica do remanescente. Guarda os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Não é ter na estante. Não é ter na prateleira. Tem aonde? Tem no coração. Aplica na sua vida. Eu acho que onde que está o negócio? É ali? Ali. Ah, tá aí. Quais as armas dessa guerra? Agora a gente já sabe contra quem é a guerra. A guerra é contra o remanescente. O remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E quais são as armas que ele usa? Será que a gente tem que entrar numa academia de jiu-jitsu? Tiro? Não. Vamos ver as armas que esse remanescente usa nessa guerra. E a guerra é contra quem? Nós vamos ver. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não é espada, não é bazuca, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Destruindo o quê? O que vai destruir? Conselhos. Que conselhos? Conselhos do mal. Não precisa seguir isso não, isso era para o tempo da Ellen White. Você já ouviu alguém falando isso? Já ouviu falando? Já ouviu? Isso não é para nós hoje, isso era para o tempo da Ellen White. As armas são para destruir conselhos desse tipo e outros mais. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, levando cativo o quê? A obediência de Cristo. E estando prontos para vingar a desobediência, toda desobediência, quando for cumprido o quê? A vossa obediência. Irmãos, você sabe qual é a arma nessa guerra? É a obediência. Por quê? O que o inimigo fala? Que é impossível obedecer a Deus. Qual é a guerra? Qual é a arma? Obedeça. Você vai desmontar ele. Eu coordenava um curso numa cidade, interior de São Paulo, um curso de Sistemas de Informação. E um dia entrou uma aluna na minha sala, muito brava, muito brava. Ela era um tipo bem especial de pessoa. E ela falou assim, em vez de me chamar de professor, como todos chamavam, ela me chamou de Maurão. Pra você tem uma ideia? Maurão, eu vou arrebentar a cara do Miguel. Eu falei, o que foi? Não, e aí contou a história. Pode chamar o SAMU, pode chamar o SAMU. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? E ela contou a história. Ao contar a história, eu vi que ela estava totalmente equivocada. Miguel era um dos meus melhores professores, o sujeito era um lorde. Além de ser capacitado, era um lorde. E se eu fosse defender o Miguel ali, acho que eram 2 para o SAMU. Então, eu achei melhor pensar em outra coisa. Falei, Senhor, me ajuda a ter uma decisão salomônica aqui. E aí eu falei assim, fulana, você quer se vingar do Miguel? Quero! Sim. Tira 10 na próxima prova. Estuda para valer. Tira 10, mostra para ele que você sabe. E ela ficou assim, e eu falei, Senhor, ajuda que ela aceite a proposta. Ela, legal! E saiu da sala, ótimo. Então, quer se vingar? Tira 10 na prova. Quer vingar Deus? Como é? Porque Deus está sendo acusado que sua lei é injusta e que é impossível nós sermos obedientes. Quer ser o vingador de Deus? Seja obediente. Irmãos, e Deus dá todo o poder para isso. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça tem que sempre estar acima do pecado. Não tem desculpas. Bom, quando eu não conseguir passar, você já sabe, você dá uma tecladinha aí. Como vive o remanescente? Como é que vive o remanescente? A gente já sabe qual é a arma dele. A gente já sabe que ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ah, vai pôr uma pilha nova, né, irmão? Obrigado, viu? Como vive o remanescente? A gente já sabe que ele guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus,
que a sua arma é espiritual, não é uma arma carnal, não é nem a polêmica, viu, irmãos? Às vezes a gente fica querendo bater boca com as pessoas. Não é essa a arma. Ficar polemizando. Eu nunca vi ninguém, pode ser que tenha algum, mas eu nunca vi ninguém que depois de perder numa polêmica, ele... você estava certo, eu vou aceitar o que você está falando. Ele sai com raiva de você. Quem convence não é nosso argumento, quem convence é o Espírito Santo. Pode passar. O remanescente de Israel está em Sofonias 3,13, está no passado. Olha só que declaração, irmãos, eu não entendo isso. Confesso para vocês que eu não entendo. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará engano. Língua enganosa. Irmãos, eu não sei. Se eu olhar para a minha vida, eu vejo uma grande impossibilidade de ter uma vida sem pecado. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se nós vivêssemos na época do dilúvio, e Noé estivesse aqui pregando hoje, e ele falasse assim, olha, vai chover e vai inundar a terra. Eu também não entenderia. Porque o povo antediluviano nunca viu chuva. E se alguém falasse assim, Noé, então mostra onde choveu. O que Noé ia dizer? Não sei. Não posso mostrar. O que eu posso dizer para vocês é que Deus prometeu que vai chover. Cadê o amém? Irmãos, eu não posso provar para vocês como isso vai acontecer. O que eu posso dizer é que Deus prometeu. E se Deus prometeu, nosso Deus é um Deus que nunca mente, nunca falha, e tem todo o poder para fazer cumprir a sua palavra. Próximo. Quem é o modelo do remanescente? Deus não só prometeu, como ele deu um modelo. Ele falou, tem um modelo para vocês. Um modelo que viveu nessa terra como homem. Pode passar. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque para isto foste chamados, pois também Cristo padeceu em vosso lugar, deixando-nos o quê? Que exemplo? Exemplo para seguir suas pisadas. E qual é o exemplo? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Irmão, mais claro que isso, só desenhando em 3D. Não consigo explicar mais do que isso. O Senhor faz uma promessa no Velho Testamento. No Novo Testamento ele fala, está aqui o exemplo. E é isso que vocês têm que seguir. Seguir as pisadas do seu mestre. E ele não cometeu pecado. E agora que eu fico mais preocupado ainda. Porque se eu não me enquadrar nisso, eu não vou honrar a Deus. Vocês estão entendendo que não é questão de ser bonzinho para ir para o céu? Estão entendendo que não é isso? Não é cumprir regrinhas para ser aprovado, não é um vestibular. É uma questão de vindicar a honra de Deus. Deus está sendo julgado pelo universo, se a sua palavra é verdadeira ou não. E sou eu que vou mostrar se a palavra de Deus é verdadeira ou não através da minha vida e da minha confiança na sua graça e no seu poder. Se o seu poder atua em mim, então Deus é verdadeiro. Se ele não atua em mim, eu estou ajudando o inimigo. Pode passar, por favor. A Gabi lembrou aqui, a Gabi é meu HD externo, é minha esposa, viu? A Gabi lembrou, muito bem lembrado, que ele nos chama como suas testemunhas. E eu achava no passado que ser testemunha de Deus era distribuir livro no dia da distribuição de livros. Era dar um folheto, era ser testemunha de Deus, irmãos, é muito mais do que isso. É ser testemunha para o universo todo que Deus é verdadeiro. E ser meios testemunhas. Qual é a promessa para o remanescente? Vamos lá. Ao que vencer, olha só a promessa. Irmãos, quando eu leio isso, eu me arrepio. Porque é muito além da minha imaginação. Aliás, como quase tudo na Bíblia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente aonde? No meu trono. Quem é que queria sentar no trono de Deus? Quem? O diabo queria o trono de Deus. E agora ele vai dizer, aqueles que você tentou lá na terra, que você prejudicou, que você fez sofrer, são esses que vão sentar no trono. Irmãos, é muita coisa para eu pensar. Se nos fosse dado o último mundo, da última galáxia, aquele que fica
1 trilhão de longe do trono de Deus já seria muito para nós. Muito. Mas Ele coloca a gente no centro do universo para vocês vão sentar comigo no meu trono. Está acima da minha compreensão. É um Deus muito misericordioso. Ele vai pegar aqueles sujeitos rebeldes que somos nós, cujos pecados crucificaram seu filho, e falou, agora eu vou pôr vocês aqui no lugar mais especial do universo. Irmãos, isso não comove você? Não mostra a grandeza do nosso Deus? Que é para vencer o quê? Ao que vencer, vencer o quê? O que vencer vai sentar comigo no meu trono. Mas vai vencer o quê? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê, irmãos? Sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. E quem dá essa vitória? Jesus. Em que situação ele dá a vitória? Quando a gente quer. Se a gente não quer, ele não impõe a vitória. Pode passar. E que tipo de vitória? É a vitória sobre o pecado, mas que tipo? Meia boca, assim, aquela... Antes de mostrar esse próximo slide, eu queria fazer uma pergunta para as moças. Moças casadas ou solteiras ou namorando, vocês aceitariam um marido que fosse fiel o ano inteiro, menos um dia? Mas é um dia só, 364 ele é fiel, só um dia que ele... Por quê? Não dá, não é muito radicalismo pedir um marido fiel o tempo todo? Bom, se a gente não aceita isso nas nossas relações humanas, que somos falhos, indignos, imortais, acha que Deus vai aceitar alguém fiel mais ou menos? Só uma parte do tempo? Só em algumas circunstâncias? Fidelidade é uma coisa que tem que ser sempre. Não dá para ser fiel uma parte do tempo. Estão compreendendo a magnitude do assunto? Tem alguém que tem um bebezinho aqui? Tem uma criança pequena hoje? Tem alguém com uma criança pequena? Tem alguém? Não tem ninguém hoje com uma criança? Não, qualquer idade. Está aqui, está aqui. Ah, as crianças estão fora. Ah, eu queria trazer uma criancinha aqui, mas... Não, vem esse mocinho aqui, já resolve. Esse moço, isso. Já resolve. Ele não é uma criança pequenininha, mas é um... Tem quantos anos? 11 anos. Eu já tive essa idade, sabia? Lembro bem dessa idade. Foi quando eu fui estudar no IASP. Meus pais saíram de Pirituba e se mudaram para o IASP quando eu tinha 11 anos para estudar no colégio. Esse menino aqui, pelo que eu estou vendo, ele é perfeito. Tem os 2 braços, as 2 pernas, né? Dá um sorriso. Tem os dentes, ai que bonito. Os 2 olhinhos. O nariz está furado, mas é normal, tá? Você sabe dirigir? Não. Sabe pilotar avião? Não. Você consegue carregar um saco de 50 quilos de cimento? Não. Sabe cozinhar? Mais ou menos. Sabe lavar roupa? Não. Mas esse menino é perfeito. Na idade que ele tem, para a idade que ele tem, ele é perfeito. Agora imagine se esse menino tivesse fralda aqui. Você não usa fralda, né? Ah, tá. Só para ter certeza. Se ele tivesse de fralda aqui, ou não soubesse falar, teria algum problema. Porque nessa idade se espera que o menino fale, ande, né? Não use fralda. Você come sozinho também, né? Come sozinho. Imagina agora um bebezinho com 1 ano de vida, precisa que alguém dê comidinha na boca, usa fraldinha, não anda, mas também é perfeito. Né? Agora, se chegar com 30 anos e não dirigir, também já é complicado, né? Você vai... Obrigado, viu?
Alguns não querem, mas não consegue, alguma coisa está complicada. Vocês estão entendendo que ele é perfeito na idade dele para as coisas que ele é capaz de fazer. Um bebezinho é perfeito na idade dele nas coisas que ele é capaz de fazer. Se essa criança estivesse usando fralda, ia ser um terror. Quando a Bíblia fala que você tem que ser perfeito, é na sua esfera. É naquilo que você é capaz de fazer. Deus não vai pedir que a gente voe. Nós não somos anjo para voar. Ele não vai pedir que você faça algo que você não sabe, a menos que você desprezou o conhecimento. Muitas pessoas serão consideradas perfeitas e estarão no céu sem nunca ter guardado um sábado. Sabe por quê? Porque não sabiam que o sábado era para guardar. Agora, quando a gente sabe e não faz, aí está o problema, irmão. Esse é o problema. Quando você sabe e escolhe não fazer, aí não tem jeito. Aí que desculpa você vai dar? Ah, Senhor, eu sabia, mas o que, filho? Mas eu não fiz. Mas por que você não fez? Sabia? Não? É porque eu escolhi fazer o que eu queria. E o que é isso? Isso é o eu que está mandando. Fazer a própria vontade e não a de Deus. Então, irmãos, não pense em perfeição absoluta, porque perfeição absoluta é um atributo só de Deus. Só Deus tem perfeição absoluta. Nem os anjos no céu têm perfeição absoluta. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo. E quando nós formos para o céu, nós vamos continuar aprendendo pela eternidade. E se eu tenho que aprender alguma coisa, é porque eu não sei alguma coisa. E se eu não sei alguma coisa, é porque eu não sou perfeito. Então a perfeição absoluta é só de Deus, que não precisa aprender nada. Quando eu falo assim, perfeito, quando a Bíblia diz perfeito, é alguém que anda em toda a luz conhecida. É alguém que não é rebelde. O que é rebelião? Rebelião é saber o que é certo e fazer o que é errado. Isso é rebelião. Deixa eu passar. Que tipo de vitória? Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o tipo de vitória. Deus quer homens perfeitos, que andem em todo o conhecimento que Deus lhe deu. Irmãos, é por isso que a gente não pode criticar ninguém. É por isso que a gente não pode julgar. Porque a gente não sabe o que o outro sabe. A gente não conhece o que o outro teve capacidade de compreender. Eu fui com meu pai almoçar essa semana passada. Aí tinha lá no self-service, lá em Minas eles chamam de serve-serve. Estava lá no serve-serve e meu pai pegou peixe frito. Eu falei, pai, você não vai perguntar que peixe é? Ele falou, não, está bem fritinho. Meu pai tem 88 anos. Não tem a capacidade de compreender peixe limpo, peixe imundo. Está bem frito, tá bom. Deus é que vai julgar a capacidade dele compreender isso. Eu não posso falar, tá vendo? Então, irmãos, a gente não pode julgar as pessoas. Só Deus pode saber se você é sincero ou não. Só Deus pode saber se você está fazendo algo por desconhecimento ou por rebeldia. E é por isso que nós não podemos julgar ninguém. O Sr. White fala que algumas pessoas que nós vemos na sarjeta, caídas, se tivessem as nossas oportunidades, seriam melhores do que nós. E a gente às vezes passa por aquela pessoa e julga como um trapo da sociedade. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Irmãos, essa questão da perfeição, ela tem sido muito mal compreendida. Algumas pessoas distorcem esse assunto, etc. Se a gente compreender que perfeição é ausência de rebelião, se é andar em toda a luz recebida, toda a luz disponível, fica mais fácil de compreender. E fica possível de viver. Porque Deus nos dá poder. Deus falou assim, nenhuma tentação vos sobrevirá acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ora, se toda tentação que vem para mim, ele também me dá o escape, qual é a desculpa para eu cair? Nenhuma.
Então eu só caio quando eu quero. Irmãos, se vocês esquecerem tudo que eu vou falar esses dias e lembrar disso, eu já estou feliz. Porque isso vai ser de grande valia. Agora tem um detalhe. Eu conheci uma pessoa que falou assim, olha, eu não leio porque se eu ler eu vou ficar comprometido e eu não quero ficar comprometido. O que vocês acham disso? Oi? Exatamente, mas nem no mundo ímpio você pode alegar o desconhecimento da lei, porque ela está em todo lugar. Está disponível para todas as pessoas. Você falou que ia sentar no primeiro banco ontem, lembra? Eu sentou na metade, tá bom. Fico feliz. Obrigado por ter vindo. A gente não, os livros que nós não lemos porque não quisemos ler, testemunharão contra nós no juízo. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão. Se nessa terra, com a nossa injustiça, já se age dessa forma, imagina o juiz de toda a terra. Não, eu não sabia. Tá lá, filho, eu mandei para você. Lá, 70 anos eu mandei uma senhora escrever, uma jovenzinha, começou com 17 anos e foi até a velhice, escrevendo à luz de lamparina, escreveu mais de 100 mil páginas para te avisar e você não leu? O que você fez? Olha, eu assinei lá o Netflix lá e não tinha tempo. Fica, não cola. Aí eu estava muito envolvido com o meu trabalho, eu estava lá fazendo pós-graduação, estudando para o concurso. Filho, mas isso tudo vai queimar, o seu diploma vai queimar. Você não se preocupou em primeiro lugar com o reino de Deus? Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas você não acrescentar. Você foi buscar as outras coisas, esqueceu o reino de Deus, e agora? Irmãos, a gente não vai ter justificativa. Então eu vou fazer um apelo para vocês. Destaca 1 hora por dia para ler o Espírito de Profecia e a Bíblia. 1 horinha. A gente tem 24. 1 hora. O ideal é que fosse a 1ª hora da manhã. E se você tiver essa 1ª hora da manhã para ler, seu dia vai ser uma bênção. Você já vai energizado com a palavra de Deus. Agora, sabe o que precisa para a gente ler 1 hora de manhã? A gente precisa dormir cedo. E para dormir cedo a gente tem que desligar algumas coisas. Aliás, nos desafios que eu fiz ontem, alguns não estavam, né? Eu esqueci de uma coisa muito importante. É que a gente nem considera mais isso como fazendo parte da vida cristã. Eu não me lembrei. É deixar a televisão por esses 7 dias. A gente propôs um jejum de 7 dias. Para quem não estava aqui, um jejum até sábado. Sem carne, só esses 7 dias. Sem açúcar. Mel pode, viu, irmãos? Mel, tudo bem. Mel é um alimento maravilhoso. Sem navegar na internet para redes sociais, bobagens, esse negócio, serviço, falar com um parente, dar um recado, não é problema. O problema é ficar lá e bate-papo sem sentido, só perdendo tempo, coisas fofoquinha, sem crítica, inclusive para o pregador, tá? Isso é uma defesa própria. Sem crítica. E agora sem TV. E sem música. Sem música nenhuma. Sem música nenhuma. Nem religiosa. Não sou contra a música, por favor. Mas tem pessoas viciadas em música e aí não param para pensar, não deixam, não meditam, não conseguem ouvir a voz do Espírito, porque está toda hora a música tocando no seu ouvido. Escute um pouco o silêncio. Medite. Você está no carro, em vez de pôr música, vai conversando com o seu anjo. Você sabia que tem um anjo que te acompanha desde que você nasceu? Aliás, desde que sua mãe engravidou? Conversa com ele. Não é para orar para o anjo. Não estou falando isso. Conversa com o anjo como se fosse seu amigo do seu lado. Se quiser, põe um nome nele. Eu pedi licença e pus um nome no meu anjo, porque é desagradável conversar com a pessoa sem nome.
Eu pedi licença, olha, até que a gente saiba, né? Se conheça, eu vou conversando contigo. E você vai trocando umas ideias com ele. E você vai descobrir uma coisa, tem lugar que ele não gosta de ir. Ele não gosta de ir em certos lugares. Aí você não vai levar seu anjo para um lugar. Não dá. Tem coisas que ele não gosta de assistir também. Mas tem coisas que ele gosta muito. Aí você imagina um anjo que contempla Deus, está lá no céu, aí você vai levar para um lugar horrível aqui? Não dá. Não vai submeter seu anjo a essa tortura. Com certeza ele está feliz e está com você hoje aqui. Com certeza. Eu não estou vendo, irmão, mas eu imagino eles todos com um sorrisão assim. Ó. Feliz que você está na casa de Deus. Pode passar. Será essa vitória possível? Será possível? Vamos ver se tem uma promessa sobre isso. Deus terá um povo zeloso de boas obras que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Haverá um povo, você vê que está vendo que está no futuro? Terá, haverá, é futuro. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de quase todas as tentações. Todas as tentações, não é quase todas, ali diz todas as tentações. Amém? Olha, eu descobri ontem que não tem voto na comissão da igreja proibindo a igreja de falar amém. Então vocês podem falar, viu? Amém? Deus terá um povo, terá, zeloso de boas obras. Esse povo permanecerá firme. Onde? Isolado na caverna? Não. Entre as corrupções desse século degenerado, haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova. Qual é a fonte da força? Apegará que força? Divina! Não é a sua própria força, você pegará a força divina que estará à prova. Gente, nós temos o Rei do Universo do nosso lado, nós temos o Senhor, se preciso for, mandará todas as legiões de anjos do céu para socorrer uma alma em luta. Quando ocorrerá essa vitória? Isso aí vai ocorrer no último dia. Eu já ouvi algumas pessoas falar, isso vai ocorrer quando acontecer a chuva serúdia. Não tem base. Nestes derradeiros dias. Quando? Nestes derradeiros dias, nos nossos dias, nós estamos vendo nos últimos dias. Quando prevalece a iniquidade e o amor de muitos esfria. O que prevalece? A iniquidade. E o amor de muitos esfria. É nesse tempo que Deus terá um povo que lhe glorifique o nome e se imponha como reprovador da injustiça. São um povo peculiar. O quê? Leal à lei de Deus. Amém? Irmãos, Deus chamou você para fazer parte desse povo. Não é para você entrar na igreja, para ter entretenimento. O que a gente precisa fazer para atrair os jovens? O que precisa fazer? Gente, a gente precisa dizer para eles que eles são um povo peculiar e tem que ser fiel à lei de Deus para representar o cara de Deus no mundo. É isso que eles precisam. Não precisa ficar fazendo festinha, pizzada, sorvete. Não é isso que atrai. Gente, métodos carnais atraem pessoas carnais. Métodos espirituais atraem pessoas espirituais. Quem já foi pescador aqui? A isca que você põe é para o peixe que você quer pegar. Você não vai pôr milho para pegar traíra. Vai pegar uma traíra com milho. Você põe o que para pegar traíra? Põe lambari. Você quer pôr coisas do mundo para pegar pessoas espirituais? Não vai pegar nenhum. O que você vai encher a igreja de joio? Traz mais joio. Vão pôr música, com bateria, com farra. Vão para isso, vão fazer festa. Aí enche a igreja de joio. Na sua misericórdia, Deus ainda traz alguns trigos. Na sua misericórdia. Mas a senhora White fala que onde nós temos uma conversão, deveria ter 100. Porque nós não estamos usando a isca certa. E qual que é a isca certa? Qual que é a isca certa? É o amor de Deus. Não tem outra isca, irmãos. A gente tem que ser movido pelo amor de Deus. É o amor de Deus na cruz do Calvário que vai mover os corações. Não é nada de entretenimento. Não é nada de festa, disso, daquilo. Trata o jovem com amor. Trata as pessoas com dignidade, com respeito, com carinho, com mansidão, mas mostre a verdade. Não baixa o padrão. Não baixa, o padrão é elevado, o padrão é alto.
Aí você vai atrair as pessoas espirituais que estão buscando isso. Padrão de Daniel, padrão de Sadraque, Mesaque e Abednego, padrão de João Batista. Esse é o padrão. Assim, meu HD externo está... Jesus, quando fez o milagre dos pães, multiplicou pães, peixe, e o povo ficou todo feliz, fez curas. Tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina que tinha umas 10.000 pessoas ou mais. Quem não foi naquele dia ficou arrependido e devia ter ido. No dia seguinte voltou a multidão. Imagina quantos não foram no dia seguinte. A Bíblia não diz, mas no dia seguinte imagina quantos não vieram. Aí Jesus faz outro discurso. Ele faz um discurso diferente. Está em João capítulo 6. Vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. E eles entenderam isso. Desejados das Nações, comentando esse capítulo, diz que eles entenderam que Deus estava pedindo mudança de caráter. Que Jesus estava pedindo mudança de caráter. Quantos ficaram? Quantos foram embora? Todos foram embora. Todos foram lá atrás da pizzada. Atrás da sorvetada. Só ficaram os 12. Jesus vira para os 12 e fala, vocês também querem ir embora? Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que é que prendeu os discípulos ali? Palavras da vida eterna. Irmãos, popularidade, ser popular, encher a igreja, no Universal, tá cheio de gente lá, tá cheio de gente. Se eu fizer um sorteio aqui de um iPad, de um iPhone 8, todo mundo que vier aqui essa semana vai ganhar um iPad 8, um iPhone 8. Você não vai ter lugar aqui, adianta. Vou sortear uma viagem para o Caribe, também não é isso que tem que mover as pessoas. Tem que mover as pessoas é o amor de Deus. As palavras da vida eterna. Nós perdemos um pouco o foco, irmãos. O jovem quer coerência. 70% dos jovens adventistas nascidos na igreja se apostatam. 70%. E a pesquisa, que não é no Brasil, mas serve para nós, diz que a maior razão é porque eles veem incoerência nos pais e nos líderes. Sabe o que é isso? Incoerência? Vem que os líderes falam uma coisa e vivem de forma diferente. Vem que os pais falam uma coisa e vivem de forma diferente. É isso que os tiram da igreja. Não é falta de lazer, não é falta de festinha. Se nós fôssemos coerentes com aquilo que sabemos, o que é ser coerente com aquilo que sabemos? É ser perfeito, viver aquilo que prega, viver aquilo que sabe. Esses filhos não sairiam da igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesses derradeiros dias, a ser parte desse povo. E por que há necessidade de um remanescente fiel? Por que tem necessidade? Nós falamos isso já, mas eu quero mostrar o texto para vocês. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Desejados das Nações, 671. O que tem a ver a honra de Deus com o meu caráter? Tudo a ver. Porque Deus está sendo julgado por uma acusação falsa de Satanás que depende da gente para provar. A honra de Deus, a honra de Cristo, são palavras minhas não, isso aqui são inspiradas. Acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Você quer defender? Quando eu era menino, cadê o menino de 11 anos que veio aqui? Na sua idade, eu briguei algumas vezes na rua. Não aconselho que você faça isso não. Algumas vezes eu briguei na rua. E brigava até com um menino maior do que eu. E sabe qual que era o que disparava a briga? Uma coisa só me fazia brigar com o moleque mais forte, porque eu não era bobo, né? Enfrentar o moleque mais forte para apanhar. Quem que gosta de apanhar? Mas tinha uma coisa que não me detinha nem com o moleque mais forte. Quem pode imaginar o que é? Xingar a mãe. Xingou a mãe e eu ia para cima. Saía todo arrebentado, mas ia para cima.
ia defender a honra da minha mãe. Deus quer esse povo hoje, que defenda a sua honra, que vá para cima. Como é que a gente vai para cima? Não é com murro, é com quê? Com quê? Com obediência. E Deus dá esse poder para nós. Fala, filho, eu te dou o poder. Você só precisa escolher. Mais um. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Tendo por certo, isso é certo, aquele que começou a boa obra em você e em mim, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, essa obra Deus faz em nós, se nós permitirmos, se nós usarmos os métodos que Ele nos deu, que é a comunhão, que é estudo da palavra, oração, testemunho. Ele vai operar em nós o querer efetuar. Amanhã eu vou falar sobre o como. Como a gente consegue isso? Hoje eu falei o que, amanhã eu vou falar o como. Não falte amanhã, é muito importante o como. Que o Senhor nos abençoe. Amém? A Gabi vai relembrar o verso que nós cantamos hoje, que Deus tem um povo especial, que é este povo aqui.